O resumo do capítulo 35 de Ezequiel, Deus direciona o profeta a profetizar contra o Monte Sé, prometendo fazer dele um deserto e uma solidão. A condenação é devida ao ódio eterno de Edom contra Israel e por tê-los entregado à espada no dia de sua aflição. Em retribuição, o sangue há de perseguir. Os edomitas também serão julgados por sua cobiça, dizendo que tomariam posse das terras de Israel e Judá, ainda que o Senhor aí resida, e por suas blasfêmias contra as montanhas de Israel. O Senhor jura que os tratará com a mesma cólera com que trataram Israel. O juízo fará de Ser uma solidão eterna, de modo que Edom reconheça que ele é o Senhor. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 35. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, volta-te para o lado da montanha de Ser e profetiza contra ela. Diz-lhe, eis o que diz o Senhor Javé, é contra ti que vem o monte de Ser. Eu vou levantar a mão contra ti, farei de ti um deserto e uma solidão. Reduzirei as tuas cidades a ruínas, a fim de que saibas que sou eu o Senhor. Já que tens nutrido ódio eterno pelos israelitas e os entregastes a fio de espada no dia de sua aflição e ao termo da sua iniquidade, pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te entregarei ao sangue, e o sangue há de perseguir-te. Porquanto não te horrorizes em derramar sangue, o sangue há de perseguir-te. Farei da montanha de Ser um deserto e uma solidão, e suprimirei da terra todos os transeuntes. Cobrirei tuas montanhas de cadáveres, sobre teus outeiros, teus vales e tuas torrentes tombarão, aqueles a quem corto o gládio. Eu te reduzirei a solidões eternas, tuas cidades serão despovoadas. Assim saberás tu que eu é que sou o Senhor, já que disseste as duas nações, os dois países serão meus, e tomarei posse deles, ainda que o Senhor aí resida. Pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te tratarei com a mesma furiosa cólera com que os trataste, e me farei conhecer no modo por que hei de exercer o meu julgamento contra ti. Saberás que eu, Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra as montanhas de Israel, quando dizias, ei-las devastadas, elas nos são dadas como pasto. Haveis-me afrontado com uma multidão de palavras insolentes contra mim, eu as ouvi. Eis o que diz o Senhor Javé. Enquanto toda a terra estiver em alegria, farei de ti uma solidão, porque te tens alegrado com a devastação da herança da casa de Israel. Eu te tratarei do mesmo modo. Serás devastada, montanha de Sé, assim como todo o território de Edom. Assim reconhecerás que sou eu, Senhor. O capítulo 36 de Ezequiel traz o oráculo que começa com a promessa de restauração das montanhas de Israel, que serão novamente fecundas e repovoadas, revertendo a zombaria das nações vizinhas. Deus garante a restauração não por mérito de Israel, mas por causa da profanação do seu santo nome no exílio. A promessa central é a transformação espiritual. Deus trará o povo de volta, derramará águas puras para purificação e lhes dará um coração novo e um espírito novo, removendo o coração de pedra. Ele colocará o seu espírito dentro deles, capacitando-os a obedecer às suas leis. A bênção material será a prova para que as nações saibam que ele é o Senhor. Ezequiel capítulo 36. E tu, filho do homem, profere o seguinte oráculo acerca das montanhas de Israel, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. O inimigo gritou a respeito de vós. As colinas eternas nos hão de ser dadas em propriedade. Profere, pois, o seguinte oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé. Já que de todos os lados tendes sido devastados, e tendes vos tornado propriedade de outras nações, pois tendes sido objetos de maledicências e de calúnia dos povos. Pois bem, montes de Israel, escutai o que diz o Senhor Javé, as montanhas, as colinas, as torrentes, aos vales, as ruínas desoladas e as cidades abandonadas, que forem entregues à pilhagem e à zombaria das nações vizinhas. Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé. Juro que é no ardor do meu zelo que vou falar contra os demais povos e contra Edom, todo que com uma alegria cheia de desprezo se estão atribuindo a posse de minha terra para saqueá-la. Por isso pronuncia o teu oráculo sobre a terra de Israel, e dize às montanhas, aos outeiros, às torrentes e aos vales. Eis o que diz o Senhor Javé. É no furor do meu zelo que falo.
tendes carregado o desprezo injurioso das nações. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: eu o juro, as nações que vos rodeiam terão também elas de sofrer ignomia. Enquanto vós, montes de Israel, vos lançareis os vossos ramos e trareis vosso fruto para o meu povo de Israel, porque sua volta está próxima. Porque eis que venho até vós, eu me volto para vós, a fim de que sejais novamente cultivados e semeados. Multiplicarei sobre o vosso solo os homens de toda a casa de Israel. As cidades serão repovoadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei sobre o vosso solo homens e animais que serão numerosos e fecundos. Eu vos repovoarei como outrora, e vos tornarei mais prósperos do que nunca. Vós reconhecereis assim que eu é que sou o Senhor. É meu povo de Israel, esses homens que farei nascer sobre o vosso solo. Serás a sua posse e herança, e não os privarás mais dos seus filhos. Eis o que diz o Senhor Javé: como se diz de ti, que és uma devoradora, e que privas a tua nação de seus filhos. Pois bem, por isso não devorarás mais homens, e não mais privarás tua nação de seus filhos, oráculo do Senhor Javé. Farei de maneira a não mais ouvires as injúrias das nações pagãs, e que não sofras mais os ultrajes dos povos, e não mais farás tropeçar tua nação, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, quando os israelitas habitavam sobre o seu território, eles marcharam-no por seu comportamento e seus atos. Seu proceder era, a meus olhos, como a menstruação de uma mulher. Por isso, desencadeei sobre eles o meu furor, devido ao sangue que tinha derramado sobre a terra e aos ídolos com que a profanaram. Eu os dispersei no meio das nações e os disseminei entre as nações estrangeiras. Foi esse um julgamento apropriado a seu comportamento e aos seus atos. Entre todos os povos aonde foram, alvitaram o meu santo nome, porque se dizia a eles: eis o povo do Senhor, eles deixaram a sua terra. Eu, pois, quis salvar a honra do meu santo nome, que os israelitas profanaram entre as nações, as quais tinham ido. Por isso declara a casa de Israel o que segue: eis o que diz o Senhor Javé: não é por vós que faço isto, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome que profanastes entre pagãos, aonde tinhas ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que alvitaste, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheça que sou eu o Senhor, oráculo do Senhor Javé, quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade, por meu proceder em relação a vós. Eu vos retirarei do seio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e sereis vosso Deus. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícies. Farei vir o trigo. Farei com que seja produzido em abundância e vos isentarei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tenhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações, vos desgostareis de vós mesmo, por causa das vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor Javé. Sabei-o bem. Tende vergonha. Enrubescei-vos por causa de vosso comportamento, ó israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, repovoarei a cidade, as ruínas serão reerguidas, e a terra inculta de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes, será dito: esta terra que se achava devastada tornou-se um jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, estão agora restauradas e repovoadas. Então as nações que restauraram em torno de vós saberão que sou o Senhor, que reconstitui o que estava em ruínas e replantei o que estava balde. Sou eu o Senhor que o digo e o farei. Eis o que diz o Senhor Javé:
Nisto ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel, e o farei por eles. Eu os multiplicarei como um rebanho. Tais são os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém, por ocasião das festas solenes. Tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades em ruínas. Então se saberá que sou eu, o Senhor. Nesse trecho de Hebreus capítulo 11, o autor continua a lista dos heróis da fé, começando por Abraão, que ofereceu Isaque, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar. Segue-se Isaque, Jacó e José, que demonstraram fé ao abençoar seus filhos e fazer menção do futuro de Israel. A fé de Moisés é destacada. Ele renunciou ao prestígio de ser filho da filha do faraó, preferindo o sofrimento com o povo de Deus. Ele considerou os ultrajes por amor de Cristo mais valiosos que os tesouros do Egito, agindo com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Pela fé, o povo celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho e derrubou as muralhas de Jericó. Por fim, Raabe se salvou por ter dado asilo aos espias. Hebreus capítulo 11, dos versículos 17 ao 31. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que esse seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção, em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fluir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem maior precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Nesse trecho do Salmo 118, inicia com a célebre declaração: Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. O salmista afirma ter feito um juramento de guardar os decretos de Deus, em sua extrema aflição e constante perigo. Ele suplica a Deus que lhe conserve a vida e lhe ensine seus mandamentos, pois não se esqueceu da lei, mesmo diante dos laços armados pelos pecadores. Ele conclui que as prescrições de Deus são sua herança eterna e a alegria de meu coração, e por isso inclinou o coração à prática dessas ordens perpetuamente com exatidão. Salmo 118, dos versículos 105 ao 112. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservai minha vida como prometeste. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Armaram-me laços os pecadores, mas não fugi de vossos preceitos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria de meu coração. Inclinei o meu coração à prática de vossas ordens, perpetuamente e com exatidão. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 35, o autor declara que a observância da lei e o apartar-se de todo pecado constituem um sacrifício salutar. Afastar-se da injustiça é um sacrifício de propiciação
que consegue o perdão dos pecados. Além disso, usar de misericórdia é também oferecer um sacrifício. O sábio afirma a necessidade de cumprir os ritos, mas ressalta que esses ritos devem ser feitos em obediência aos preceitos. A oblação do justo é um suave odor e é aceita por Deus. O capítulo exorta a dar glória a Deus de bom coração e não suprimir nada das primícias. Eclesiástico capítulo 35, dos versículos 1 ao 10. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração, e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.